A função dos orçamentos de Estado é fundamentalmente de realização do bem comum, através da satisfação das necessidades públicas, tais como de segurança, de educação, de saúde, de proteção social, da justiça, de habitação, etc. Para satisfazer essas necessidades públicas de forma eficiente, os Estados precisam não somente de arrecadar receitas, mas também de gerir e aplicar corretamente os recursos que arrecadam. O mercado, por si só, gera disfunções, entre as quais destacam-se o desemprego, a inflação, os déficits ou, em certos casos, excedentes do comércio externo. Com a finalidade de evitar os desequilíbrios de mercado, é necessário que os Estados intervenham para regular os preços, a procura e o emprego ou o desemprego, evitar e combater as inflações, as crises, as recessões económicas e procurando sempre o crescimento económico. Para além de proporcionar o funcionamento das atividades, a prestação dos serviços sociais próprios dos Estados, como a educação, a saúde, a segurança, a justiça, o saneamento, a água, a eletricidade, mas também o funcionamento do aparelho do Estado, os orçamentos de Estado também desempenham um papel primordial enquanto instrumento de intervenção do Estado na economia. O Sr. Presidente do MPD fez isso referência na sua intervenção. Segundo a teoria keynesiana, o orçamento é um instrumento de política económica na medida em que ele influencia a atividade económica. Se, por exemplo, a economia entrar em recessão, decorrente do recuo da procura, o Estado pode, sublinho, o Estado pode compensar a diminuição das despesas privadas pelo aumento das despesas públicas. Os Estados podem também optar pela austeridade. O orçamento pode ser, assim, expansionista ou recessivo. Nos orçamentos expansionistas, temos elevados investimentos governamentais na economia, com o propósito de provocar aumento ou manutenção do emprego e, com ele, o rendimento das famílias. Já nos orçamentos recessivos, temos um orçamento restritivo em investimentos. Pode ser, ou melhor, em ambos os casos, convém que sejam orçamentos restritivos em despesas de funcionamento, que normalmente provoca mais desemprego, desaceleração da economia e decréscimo no produto interno bruto. Utilizados os investimentos de intervenção económica que dispõe, os instrumentos de intervenção económica de que dispõe, o Estado desenvolve as seguintes funções consubstanciadas no orçamento público: a função de distribuição, a função de alocação e a função de estabilização. A função de distribuição é a função distributiva, portanto, a função distributiva tem como finalidade atenuar as injustiças e as desigualdades sociais através de uma distribuição considerada mais igualitária da riqueza produzida, já que o mercado por si só não consegue gerar a distribuição considerada mais justa pela maioria da sociedade. Para alcançar a igualdade considerada justa e desejada pela sociedade, os governos utilizam-se de instrumentos como transferências, impostos, subsídios, isenções, etc. A transferência de rendimentos ocorre quando o governo tributa com taxas mais altas quem possui rendimento mais elevado, como são, por exemplo, as taxas progressivas, e utiliza essas receitas para subsidiar os indivíduos que possuem menor rendimento através de serviços públicos de que eu fiz referência, nomeadamente as que fiz referência anteriormente. Outra forma de aplicar a função distributiva é a cobrança de impostos com taxas altas para produtos considerados de luxo, produtos supérfluos, que somente são considerados pelas classes de maior poder de compra, e utilizar
essas receitas para subsidiar os bens de primeira necessidade, que podem assim ser considerados adquiridos por preços inferiores pelas classes de menor poder de compra. A função de alocação nas funções de alocação, quando existem certas atividades que, pelo alto capital a ser aplicado, pelo longo tempo de retorno desse mesmo capital, pelo baixo retorno ou mesmo por simples desinteresse do setor privado, exige a presença do Estado. A alocação consiste na aplicação de recursos públicos pelo Estado nas atividades em que não suscitam interesse do setor privado ou onde a presença do Estado se mostra necessária. Por exemplo, nos investimentos em grandes infraestruturas económicas, desde os transportes, energias, comunicação, infraestruturas urbanas, saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, etc. Na função distributiva, que é a mais recente das três funções dos orçamentos, tem por objetivos principais a manutenção do equilíbrio do nível de emprego, dos níveis de preços, na balança de pagamentos, na taxa de crescimento económico. Através desta função, os governos atuam sobre a economia, aumentando ou diminuindo a procura agregada. Se o objetivo for estimular a procura, então os gastos públicos com o consumo ou com os investimentos podem ser aumentados ou os impostos podem ser reduzidos como forma de estimular os investimentos privados. E se a intenção é conter a procura, os governos podem diminuir os seus gastos ou aumentar os impostos, o que provoca a redução dos rendimentos e, consequentemente, os níveis de consumo. Nesse sentido, fica clara a importância dos orçamentos como instrumentos de política fiscal estabilizadora, já que as alterações nas despesas do governo, bem como as alterações, se quisermos, as despesas do Estado, num sentido mais lato, bem como as alterações de taxas dos impostos, causam grandes reflexos a nível da procura agregada. Um orçamento de Estado é um quadro geral e básico de todas as atividades financeiras, já que por seu intermédio se procura fixar a utilização a dar aos dinheiros públicos. Ele é uma previsão económica ou um plano financeiro das receitas e despesas dos Estados para o período de um ano. É uma autorização, sublinho aqui, autorização política para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, é o equilíbrio e a separação de poderes e ainda para limitar os poderes financeiros da administração no período de execução do orçamento em apreço. O orçamento é proposto pelo Governo, que antes ouve, ou melhor, deve ouvir os parceiros sociais. É aprovado pela Assembleia Nacional, é executado pelo Governo e é fiscalizado, enquanto a sua execução, pelo próprio Governo, pelo Tribunal de Contas e politicamente pela Assembleia Nacional. A lei que aprova os orçamentos de Estado é considerada lei de valor reforçado. Representa uma previsão autorizada do Parlamento, em regra de um ano, da realização quantitativa das despesas e da realização qualitativa das receitas públicas, tendo em vista a satisfação das necessidades coletivas. A Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado consagra um conjunto de regras e de princípios, os quais, com respeito ao quadro básico constitucional, disciplinam o orçamento do Estado e estabelecem os procedimentos relativos à sua elaboração, organização, discussão e aprovação, execução e alteração, bem como o controle da sua execução. No orçamento, a Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado regula, antes de mais, os chamados princípios e regras orçamentais clássicos. Os orçamentos identificam os montantes e discriminam as despesas, bem como a forma de arrecadar
arrecadar e cobrir tais receitas e despesas. Ele inclui ainda a autorização à administração financeira do Estado para cobrar receitas e para realizar despesas. Qualquer orçamento de Estado cumpre 3 conjuntos de funções básicas. Uma função económica, que consiste na racionalização para melhor e com maior eficácia gerir o dinheiro público. Uma função política, que consiste na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, ao impedir que os governos tributem as pessoas, singulares e coletivas, sem a autorização dos seus legítimos representantes. E uma função jurídica, que consiste na aprovação de normas que permitem concretizar as políticas que o governo pretende prosseguir. Existem 5 regras clássicas de elaboração dos orçamentos, cuja violação é, com maior ou menor grau, dependente de circunstancialismos vários, atualmente permitida de forma quase generalizada, a sua violação. A primeira regra é a regra da anualidade, ou seja, a vigência dos orçamentos é a regra geral de 1 ano. A segunda regra é a regra da plenitude, ou seja, um único orçamento para todas as despesas e receitas dos Estados. A terceira regra é a regra da discriminação, que comporta as sub-regras de especificação das receitas e despesas, a não compensação, ou seja, os montantes devem constar de forma bruta e não com deduções, e a não consignação, que significa que as despesas a serem realizadas não podem ser condicionadas a certas receitas a serem arrecadadas. A quarta regra, que é a regra da publicidade, que impõe aos governos uma ampla publicitação dos orçamentos oficiais. E, por último, a quinta regra, que é a regra do equilíbrio, que consiste que diz que que os orçamentos devem ser elaborados de forma que as receitas previstas cobrem, na realidade, as despesas previstas. Como eu disse há bocado, algumas dessas regras, ou a maioria dessas regras, são hoje praticamente permitidas a sua violação, e algumas dessas regras violadas, permitidas, entre aspas, é a regra, por exemplo, de equidade, em que vemos claramente que as despesas públicas comportam quase que permanentemente elevados déficits, e o Dr. Paulo disse que para o próximo ano é de 7,4%. Uma outra regra que é praticamente constantemente violada é a regra da plenitude. Através dessa regra há uma espécie de desorçamentação quando há orçamentos de entidades com orçamentos privativos, que são, de certa forma, mecanismos utilizados para a desorçamentação e a realização de despesas de cobrança de receitas não autorizadas por quem deve autorizar. O processo orçamental compreende as fases de planeamento, de execução e de acompanhamento e controle da sua execução. Já estou a terminar. A atividade financeira, que constitui uma ferramenta utilizada pelos Estados para obter receitas, criar o crédito público, endividamento público, gerir e planear a aplicação dos recursos públicos e aplicar os recursos nas despesas autorizadas pelos legítimos representantes dos cidadãos, ou seja, na Assembleia. Assim, é competência dos Estados, por intermédio da atividade financeira, gerir os recursos financeiros para garantir as necessidades públicas e prestar os serviços através dos bens e serviços consumidos de forma geral e indivisível por todas as pessoas, independentemente de qualquer contribuição.